todos, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um estudo, a mais um capítulo do livro Os Mensageiros. Antes de mais nada, dando as boas-vindas para todo mundo que sempre está aqui com a gente e pedindo aquele like no nosso vídeo, compartilhar também para outras pessoas e seguir a nossa página, seguir a página e ativar o sininho para saber sempre quando tem as novidades, sempre quando tem vídeo novo. Um recado importante antes da gente começar o estudo de hoje, que é o capítulo 40. Hoje, excepcionalmente, não estamos ao vivo, essa é uma gravação, por conta de alguns problemas de agenda, mas hoje nós também temos a presença ilustre do nosso amigo Carlos, que está aqui com a gente, que vai ajudar nas nossas reflexões. Mesmo assim, deixem seus comentários, que a gente lê depois, a gente responde, deixem as suas reflexões, que é sempre bem legal para a gente fazer essa troca, tá bom? Na semana que vem, estaremos ao vivo, na segunda-feira, às 9h. Hoje, então, nós vamos falar do capítulo 40, Rumo ao Campo. Então, depois de 6 capítulos que o André Luiz, o Vicente e o Ariceto ficaram na oficina de Nosso Lar, na Terra, que é a casa da Dona Isabel. Eles ficaram ali trabalhando, vendo toda a movimentação da espiritualidade nessa casa, que é uma oficina do Nosso Lar, pela toda a energia que a gente viu que tem ali, toda a energia positiva. Agora eles saem dessa casa para irem rumo ao campo, como é o nome do capítulo. Então, eles vão trabalhar fora, estão indo para um outro lugar realizar um trabalho. E nesse trajeto, a gente vai ter reflexões muito interessantes. O André Luiz vai nos trazer muitas coisas legais e interessantes para a gente refletir, principalmente com relação às questões espirituais fora daquele ambiente da casa da Dona Isabel, e em relação também às nossas doenças. Será que as nossas doenças são somente do corpo físico? Será que a nossa mente também interfere nas nossas doenças? Então, vamos ter reflexões bastante interessantes. Fiquem com a gente até o final, que vale a pena. E quem vai trazer hoje para a gente as reflexões vai ser o Tiago. Vamos lá? Vamos. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está acompanhando a gente, né? Esse vídeo está subindo agora no mesmo horário das nossas lives, então para quem está assistindo aqui na segunda-feira, boa noite, né? Sejam bem-vindos mais uma vez. Estamos juntos para dar continuidade às nossas tão profundas e tão interessantes reflexões a respeito do livro Os Mensageiros. E como a Glenda introduziu, hoje capítulo 40, Rumo ao Campo. Como o André, de costume, não gosta de fazer muito suspense, ele já manda logo o que vai acontecer no próprio título, né? Então a gente sabe que eles estão saindo ali daquele posto de socorro, né? Daquele posto, daquela casa intermediária de trabalho, para um campo. O que eles vão fazer no campo? Vamos descobrir nos próximos capítulos. Então é bastante importante que vocês estejam com a gente. E hoje a gente vai ter uma pequena reflexão a respeito do primeiro caminho, né? É muito interessante porque, como a Glenda falou, né? Se a gente parar para pensar, o André, ele é muito intenso, eles são muito intensos, né? Então, a gente está falando que eles ficaram 6 capítulos só falando desse posto aí, né? Especificamente, que eles pararam aqui, que está numa casa que está no Rio de Janeiro, né? E isso tem uma relação, assim, esses 6 capítulos, eles refletem, sei lá, horas, podemos dizer assim, né? Que é o momento em que eles chegaram ali naquela casa, entenderam, estava rolando um evangelho no lar, se vocês lembrarem bem, né? Depois desse evangelho, umas reflexões entre o pessoal da família, e depois, no último capítulo, que foi o capítulo 39, ele começa a fazer a reflexão do trabalho constante, né? De como as coisas funcionam, de toda aquela discussão e tudo mais, né? Agora, no capítulo 40, ele começa relatando então para nós que todos os servidores que estavam ali naquela casa tinham alguma tarefa para fazer, né? Então, pessoal, eles chegaram à noite, se vocês se lembrarem, né? Depois, os donos da casa, que eu me esqueci dos nomes dele, Lê, me ajuda aí.
A Isabel e o Isidoro. Exatamente, a Isabel, o Leandro com a sua supermente sempre nos ajudando, né? A Isabel e o Isidoro desencarnado, né? Lembrem disso, e a Isabel estava dormindo, né? Tinha ido descansar com a família e uma série de reflexões foi feita nesse momento. Agora, basicamente, o dia está amanhecendo, né? E o André começa a trazer uma reflexão de que é, cada servidor daquela casa tinha uma determinada atribuição, tinha um trabalho para fazer, eu imaginei aquela movimentação de início de manhã das casas brasileiras, quando está todo mundo se preparando para ir fazer alguma coisa, né? Então, um vai para um trabalho, aquele café da manhã rolando, as crianças vão para a escola, gente preparando coisas e aquele vucu-vucu para começar o dia de trabalho, né? E aí ele diz que o Aniceto ele continuava ainda com as instruções diversas, porque ele traz no capítulo 39 para a gente que o Aniceto tinha uma missão específica, né? Uma responsabilidade importante ali, que tinha sido conferida a ele pelo Telésforo, né? Que tinha, obviamente, uma função importante com relação aos espíritos menos inferiores, né? Quer dizer, mais inferiores, que tinha alguma intenção negativa ali, né? De tentar prejudicar os trabalhos. E aí, o André fala que mais ou menos antes do meio-dia, o Aniceto convida eles, né, e começa a explicar para acompanhar ele, pediu para eles acompanharem, né, o André e o Vicente acompanhar o Aniceto, e aí ele começa a trazer um pouco da nossa reflexão de hoje, né? Ele diz que aquele lugar onde eles estavam, que aquela oficina de trabalho, ela era o lugar onde eles encontravam, né, o revigoramento indispensável, né? Mas que, como o trabalho executava à noite, foi executado durante a noite, eles precisavam descansar, né? E que eles voltariam para aquela oficina depois ao final do dia. E aí o André traz uma reflexão muito interessante, é, justamente disso, né? Que eles têm um trabalho contínuo, né? Então, que é o que a gente viu no capítulo 39. Então, tem turnos. Imaginei muito as indústrias, né? Então, o trabalho nunca para. Enquanto a gente está produzindo produto, eles estão ali trabalhando para o bem de maneira contínua. Então tem a galera do turno noturno, galera do turno da manhã, e eles vão se revezando e usando essa oficina para recuperar as energias, ouvir palavras amigas, orientar, né, os espíritos encarnados que se desdobram através do sono, como a gente viu nos outros capítulos. E essas discussões foram acontecer e o André, desculpa, e o André traz essa reflexão importante para nós, né? E aí o André, obviamente, quando o Aniceto convida eles para acompanhar, o André fica curioso e a primeira coisa que aparece na cabeça do André é a pergunta: onde vamos, né? Onde iríamos? Mas ele diz que o próprio Aniceto não disse muito bem para onde eles iriam, só que eles iriam sair, né? E que eles regressariam à oficina ao final do dia, né? Na Golden Hour, não sei se vocês já ouviram essa frase, mas é o crepúsculo, sabe? Quando o sol está se pondo e fica tudo dourado, né? Por isso o nome Golden Hour. Então eles retornariam mais ou menos ali no final do dia, ao pôr do sol, para essa casa, para essa oficina de trabalho. E aí no momento que eles estão caminhando lá, eu imaginei que eles estivessem caminhando, né, até pelos próximos passos, um companheiro que ficou amigo deles, que era o vigilante ali da oficina, perguntou para eles: onde é que vocês vão? Né? E aí o Aniceto respondeu para todos que eles iriam para o campo, né? E antes que o André e o Vicente pudessem é, pensar alguma coisa, o Aniceto falou assim, ó, bora moçada, vamos utilizar hoje a volitação, voar, né, por cima das cidades até que a gente chegue no campo, né? Tiago, Diga, Lê. antes de dar prosseguimento aí nessa outra fase do capítulo, eu só queria destacar o seguinte, nesse processo todo, como você falou, né, o pessoal se preparando de manhã, vamos todo mundo para o trabalho. Todo mundo está saindo da casa da Isabel e do Isidoro. E só que o André fala uma coisa logo no primeiro parágrafo. Poucos companheiros iam ficar ali em missão de auxílio e vigilância. Ou seja, né, eles não estão desamparados em momento nenhum, por mérito deles, né, por praticarem. A gente vai ver até acho que é nesse capítulo ou no outro que eles comentam quanto tempo eles fazem já esse culto doméstico do Evangelho, é no 39, que eles servem de oficina para o nosso lar há mais de 20 anos, se eu não me engano, né? Então, assim, tem o mérito deles de preservar o ambiente doméstico, de cultivar o Evangelho no lar, de orientar os filhos, né, que estão sob a responsabilidade deles, e por isso constituir essa oficina de nosso lar e que não fica desamparada, né?
é um trabalho muito importante para deixar aberto a qualquer espírito a entrar ali de qualquer forma, a hora que quiser. Né? Então tem uma vigilância ali constante, eu acho que é importante destacar isso. Tá todo mundo, quase todo mundo indo embora, mas tem alguns ali que ficam para auxiliar, né, no mantimento dessa oficina, né, da E ordem lá, outra eu acho coisa, bem legal. e outra coisa importante que eles falam aqui, né, para destacar, é que essa, sendo uma oficina de nosso lar, né, eles tomam ali como uma base, como um ponto para eles recomporem as suas energias. Então, a Aniceto fala que eles passaram a noite trabalhando, então eles não descansaram, eles irão sair durante o dia e vão retornar mais para o final da noite para recuperar as energias. Então, como é importante essa casa, né? Porque aqui na Terra é um ponto de reabastecimento deles com energias positivas para eles depois continuarem o trabalho. E é interessante refletir, né, que como é importante a instituição do lar, nossa do lar, né? Você pode transformá-la ela numa instituição de pouso, e aí é uma espécie de troca, né? Porque você imagina a sua casa sendo protegida e visitada por espíritos bons, sempre, o tempo todo, né? Então, mas isso é uma construção na vida, né? Então, quando você tem boas práticas na instituição familiar, dentro da sua casa, você tem esse mérito. Então, os bons pensamentos, a compreensão dentro do lar, a tolerância, as preces, né, o culto do lar, né, que é o evangelho no lar, tudo isso promove a possibilidade da sua casa, do seu lar, se tornar, não precisa nem ser um ponto como esse, né, uma oficina, né, porque realmente é algo bastante importante, mas que pelo menos possa ser um local onde você possa obter a presença de amigos espirituais numa constância de tal forma que você tenha o seu lar preservado. Sabe aquela história de que você passa o dia todo trabalhando, aquela luta da vida e tal, não sei o quê, aí você volta para sua casa e a sua casa é um ninho onde você se restaura, e eu estou falando dos encarnados, né? Porque a gente está falando aqui, vocês falaram aqui agora da restauração dos espíritos, né, que vão lá, se alimentam, se restauram, etc., descansam. Mas talvez a gente não perceba que isso ocorre conosco também. Se você volta para um lar, para o seu lar, e o seu lar é conturbado, muitas pessoas até nem querem ir para casa, né? Ah, vou chegar lá, vai estar um pandemônio, né? Ou chega em casa, dorme, amanhece todo quebrado, mal, não sei o quê, né? E não entende por quê. Normalmente, essa visitação ou ambiente, visitação não muito boa e a presença de companheiros que não ajudam, mais atrapalham. E a gente não se dá conta disso, e às vezes a gente fala, porque eu comi demais, porque eu não sei o quê, né, dar outras desculpas, é meu rim, é meu não sei o quê, é meu estômago. E, às vezes você tem lá os seus problemas físicos e tudo mais, mas o alimento espiritual dentro do seu lar é de suma importância, e nós vamos ver até alguns desdobramentos disso aqui. Sem dúvida. E, cara, a gente falou também, né? Assim, é uma oportunidade que a gente tem de fazer parte das equipes de trabalho espiritual ainda encarnados, Exatamente. né? A gente faz parte do plano deles. Olha que coisa interessante, né? Eles usam o nosso ambiente ali para falar, para usar estrategicamente na luta aí, na luta a favor do bem, né? Então, mais importante do que a gente de fato, mais não, né? Tão importante quanto é a gente se recuperar, acho que não existe mais importante, né? Tão importante quanto é de fato a gente está trabalhando em duas esferas, né? Em dois, vamos dizer assim, em duas dimensões, né? Suportando o trabalho espiritual e ao mesmo tempo tendo de maneira meritocrática a capacidade de ter um ambiente repleto de luz, né? Repleto de energias positivas para que a gente de fato se recupere. Excelentes reflexões. Na verdade, né, Tiago, tem mil vantagens, né? É que a gente não enxerga, a gente vive tão mergulhado nesse material, que a gente não enxerga essas vantagens, né? É você, às vezes, tem os seus problemas, e você poder ter um ambiente em que você possa se conectar com a espiritualidade, eles te ajudarem, né, te higienizarem a mente,
né, com as energias próprias deles, darem as orientações espirituais que às vezes a gente precisa. Ah, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu estou com um determinado problema, vou para cá, vou para lá. Né? E com a presença deles, você recebe aquele influxo de ideias, de luz, etc. Tem N situações em que a gente pode se beneficiar estando, né, mantendo o celular em alto nível de frequência, né? E junto com eles. Sem A gente dúvida. ainda não tem essa condição de entender a extensão do mundo, né? Realmente. Vimos isso no capítulo anterior, capítulo 39, né? Onde, por exemplo, o André relata que tinha uma senhora que estava tentando influenciar a filha porque estava com pensamentos não tão bons, né? Pensamentos suicidas ali naquele contexto. E nem era a casa delas, então eles usaram a casa de alguém. Você vê a extensão da benevolência, né? Para que a mãe conseguisse fazer uma conexão via sonho ali, né? É isso Para a aí. filha ter bons ensejos ao invés de ficar com maus pensamentos. Boa. Beleza, então eu tava falando voltando aqui para o nosso capítulo, né? Reflexão super boa. O André estava então se preparando para volitar, né? Então estava ali esquentando os motores para fazer o processo de volitação. E o André, quando começa então a botar isso em prática, ele traz uma reflexão muito interessante que mostra justamente para nós que estamos acompanhando o André desde lá do nosso lar, né? Desde onde ele estava no umbral lá, enterrado na lama, lá no sofrimento total. Ver esse relato dele agora nesse capítulo já é algo muito interessante, porque mostra a construção dele, né? Meritocrática dele mesmo, através do processo de desenvolvimento moral e do desenvolvimento do estudo ali, né? Que ele vem, do intelectual que ele vem trazendo a respeito das coisas que acontecem no mundo espiritual. Então ele fala que quando ele ouve isso do Aniceto, ele começa a se preparar e ele nota que ele se movimentava de uma forma muito mais fácil, né? A habilidade de volitação dele naquele momento era muito mais fácil do que ele era, do que ele tinha, né? Do que ele sentia anteriormente. E ele faz uma reflexão dizendo que aquela excursão educativa que ele fez lá no posto de socorro, que a gente ficou aqui 16 capítulos só falando de uma noite que eles ficaram lá, né? Foram 16 capítulos desse livro, fizeram para ele extremamente bem. Que ele conseguiu melhorar as características e as habilidades nesse sentido, né? Ele chama aqui de melhorar em adestramento, né? E que ele já sentia muito mais fortalecido com relação relação às vibrações de ordem inferior, que eram, se vocês lembrarem, a principal dificuldade que trazia para eles dentro do processo de volitação, né? Tanto é que se a gente parar para pensar no início do livro, no primeiro terço do livro, acho que a gente pode dizer assim, é o momento que eles estão saindo lá do nosso lar e passando, e no caminho até chegar aonde eles deveriam estar, mas eles cansaram, né? Tava muito difícil o caminho, muitas energias complexas, e eles pararam no posto de socorro, né? E aí, ele trouxe também uma reflexão que, apesar dele já ter, antes de dele já ter passado por um processo de melhoria da visão, antes dele ter entrado nessa missão atual, né? Nessa brincadeira atual, ele começa a relatar que ele tem a percepção, né, de que a visão dele melhorou ainda mais. Então ele já tinha passado por um processo anterior lá no nosso lar, se vocês lembrarem lá no Ministério da Comunicação, né, onde ele tomou lá um banho de energias para conseguir desbloquear a capacidade visual, e não é a capacidade visual que a gente tem aqui de ver as coisas materiais, é ver além, né, ter a capacidade mais sensível da visão. E essas experiências que ele teve, cada vez mais estão permitindo que ele tenha, desbloqueando cada vez mais essa capacidade, ou seja, melhorando as habilidades de conseguir ver o que realmente acontece no planeta em várias dimensões. E ele relata que anteriormente ele só conseguia ver o que a gente vê, né? Veículos, animais, pessoas e coisas assim. Agora não, agora ele já consegue ter uma visão além do alcance, né? Já consegue ter uma visão mais profunda aí a respeito de tudo que acontece. Ele chama, aqui ele traz uma frase que eu achei muito interessante, ele diz que ele reconhecia de longe o peso considerável do ar, né? E ele falava o peso considerável do ar que se agarrava à superfície. E aí ele traz uma reflexão muito parecida que ele trouxe que o Aniceto trouxe, acho que 2 capítulos atrás, falando o seguinte, né? Que ele tinha a impressão de que ele estava nadando
em zonas mais altas ali do mar de oxigênio, né? Como foi uma explicação, acho que não lembro quem trouxe para a gente essa explicação, Lê, se você lembrar acho que 2 ou 3 capítulos atrás, mas que fez essa comparação do mar de oxigênio, né? Como a gente tivesse nadando no mar de oxigênio, lembrando que não existem espaços vazios. Então veja aqui mais uma vez a confirmação da ciência, né? Então estamos aqui repletos de matéria, especificamente, e que ele via lá embaixo de maneira turva, né? Como se parecesse uma água turva, né? Os pensamentos mais pesados e uma série de irmãos ali que estavam se arrastando naquele lodo, né? Como se fosse o lodo do oceano. Então eu imaginei meio que um rio poluído, um rio, sabe que você tem aquele rio com a água transparente, né? Aí você pisa no rio, aí você consegue ver seu pé. Aí você mexe o pé assim, sobe aquela camada espessa de areia, né? Então você deixa de ver e quando você se arrasta, se você nadar no rio, você tem vamos dizer assim, uma movimentação muito mais flexível, muito mais fluida, né? E se você decidir caminhar pelo fundo do rio, você sente seu pé se enterrando naquele lodo, naquele creme, né? Naquela areia mais úmida. E eu achei a reflexão dele muito interessante. Só que aqui, obviamente, ele está falando da nossa vida atual, né? Do ambiente terrestre no qual a gente vive. Obviamente, trazendo uma reflexão energética muito importante, né? E aí eles começam. Só uma coisinha, Ti, deixa Vai eu lá, vai lá. permitir eu dar uma interrompida. Claro. É engraçado, né? Porque você imagina você ali na rua andando, né? Você não tem a menor percepção disso, né? Você está ali, para você não tem nada, né? Entre o seu olho e o pé, e o seu pé não tem absolutamente nada. Você sabe Sim. que tem o ar ali, mas, né? Aí você está caminhando, né? Na visão do André Luiz, você vê como muda, né? É como se você estivesse andando, como você falou aí, né? Arrastando o pé no lodo, né? Porque a nossa visão não tem essa capacidade profunda de enxergar mais além, né? E o André Luiz está realçando essa capacidade, essa habilidade que ele vem desenvolvendo ao longo do tempo, desde o nosso lar até agora, né? Então você vê como a gente não tem noção, assim, para ser muito real, né? A gente é sem noção, né? Na verdade, a gente é sem noção. Exato, boa. Estamos aprendendo, né? Nós estamos aprendendo, é uma longa caminhada aí. E é muito legal porque a espiritualidade nos dá o recado, né? Fala, filho, olha, é assim, ó, cuidado, né? Pensa um pouco melhor, dá uma refletida. Sem dúvida. Só para comentar um negócio também, Thiago, que você falou, só que a gente ficou 16 capítulos falando de algumas horas que eles ficaram no posto de socorro, de Campo da Paz. Mas se a gente for lembrar, o livro todo, 51 capítulos, é uma semana de trabalho que eles estão fazendo. Uma semana. Uma semana. E a gente está há um ano comentando uma semana. Um ano comentando uma semana. Boa O reflexão. tamanho da riqueza, né? O tamanho da riqueza de informação. Uma semana de trabalho nos traz um volume enorme de aprendizado. Você imagina o que esse homem não aprendeu, que a gente pegou uma semaninha. Você imagina o que ele não aprendeu se considerar um ano de trabalho, 2 anos, 3 anos de trabalho. E isso assim, a gente faz reflexões uma vez por semana com esse livro, por isso que a gente está há um ano, né? Mas assim, se a gente fosse realmente esmiuçar todos os detalhes disso aqui, a gente poderia fazer live todo dia, que ia ter um ano de live para a Com gente fazer. certeza. Sem Né? dúvida. Porque tem muita informação, é muita coisa. Isso que a gente é limitado, né, Léo? A gente é limitado, né? Se a gente ainda não fosse limitado, a gente aprofundava mais ainda, né? Sem dúvida. E assim, a gente tem muita. Por isso que a gente tem que ler, a gente está lendo, estudando. Mas quando tiverem a oportunidade, vocês que nos assistem, até nós, releiam os livros, né? Porque aí você já avançou em algumas coisas na sua vida, você vai tirar outras percepções de um livro, né? A gente vai ver com outros olhos, ter uma outra reflexão. Então leiam, releiam, porque não dá para tirar tudo numa leitura só. Tem E outra muita coisa coisa também, né? para a gente refletir. Buscar as conceituações do Livro dos Espíritos, porque tem coisa aqui que, se você não tiver um embasamento em Kardec, você não vai entender muitas coisas, né? A questão do fenômeno mediúnico, né? A questão da matéria que é formada e como funciona isso no mundo espiritual, né? Tem uma série de coisas aí a se estudar lá como conceito, para depois, na prática, porque essa é a grande vantagem do André Luiz, né? A gente vê lá em Kardec toda uma conceituação para o entendimento geral de como funcionam as coisas, e aí depois o André Luiz traz no dia a dia, né?
traz um dia a dia, olha, funciona assim, a experiência é tal, não sei o quê, né? Sem dúvida. O Kardec mostra a teoria e o André mostra a prática. É isso, exatamente. Exato, boa reflexão, faz todo sentido, né? Bom, e aí eles começam então, né? Como eu estava, depois dessa reflexão do André, eles estão já dando aquela volitada, flutuando, né? Indo em caminho no caminho que eles estão indo para o campo, né? E aí eles estão olhando de cima para baixo. Imaginei meio que uma visão assim quando a gente está lá no avião, né? Olhando pela janelinha, assim, todo espremido para tentar ver a cidade lá embaixo, né? E aí o Aniceto percebe que eles estão extremamente curiosos, o André com a curiosidade de sempre dele, e faz uma seguinte pergunta: vocês estão vendo aquelas manchas escuras que estão lá embaixo na via pública, né? E eles ficam extremamente surpresos com aquilo, né? E o Aniceto depois, sabendo do anseio deles de aprendizado, conclui, né? Ele diz o seguinte, ó, eu vou até ler o que ele coloca para a gente não perder nada da frase, né? Ele diz o seguinte: são nuvens de bactérias variadas, flutuam quase sempre também em grupos compactos, obedecendo ao princípio da afinidade. Reparem aqueles arabescos de sombras. Então, olha que interessante, eles têm a capacidade de enxergar aglomerações microscópicas. Isso. Lembrem que as bactérias fazem parte do nosso corpo, da nossa vida, do nosso ambiente. Você é mais bactéria do que você imagina. Nós achamos que somos limpinhos, mas a limpeza tem uma perspectiva diferente nesse contexto, né? E nesse contexto, a visão deles está tão ampliada que eles conseguem ver, olhando para o ar, de cima para baixo, manchas escuras que são conglomerados de bactérias, né? Por uma questão de afinidade. As bactérias são seres microscópicos, e a gente vai falar aqui um pouco mais para frente, que tem por característica a formação de colônias. Qual é a grande função de uma bactéria? O que ela faz quando você tem uma bactéria dentro de um determinado meio? Ela se reproduz. Então, ela vai criando, através de um processo de divisão celular, que não me cabe falar aqui, mas darem uma live para a gente discutir disso, ela consegue se autorreproduzir, desde que ela tenha alimentinho ali, né? Comida disponível e outras coisas mais, ela consegue se reproduzir. E aqui é interessante que o Aniceto traz uma reflexão que eu agora falando, eu, Thiago, cientista, nunca tinha feito essa correlação da, do princípio da afinidade nesse nível da existência material, né? Porque aqui eles estão falando de bactérias, micro-organismos mesmos. Esses que fazem parte do nosso contexto, que fermentam o nosso pão, que ajudam a gente a ter o nosso iogurte, que faz a gente ter o nosso queijo, e ao mesmo tempo esses mesmos micro-organismos que têm a capacidade de nos deixar doente quando a gente se descuida, né? Mas que fazem parte do processo de, vamos dizer assim, físico-químico da natureza. São eles que decompõem as coisas, são eles que fazem o processo de transformação da natureza. É por eles que a gente tem o petróleo, é por eles que a gente tem a renovação, vamos dizer assim, da vida no planeta Terra de uma forma geral, né? Então, eles têm funções muito específicas. Mas eu achei muito interessante duas coisas. A capacidade de visão que eles têm nesse nível de conseguir enxergar. Então, imaginem todos nós que a gente está rodeado de bactérias aqui. Estou falando de quilos de bactérias, né? E a gente não consegue ver nada. Para a gente está tudo beleza, né? E eles conseguem ver manchas escuras de conglomerados. Mas mais interessante do que isso é que ele traz um conceito novo, se a gente parar para estudar só a parte microbiológica do contexto, que é a afinidade. O princípio da afinidade também se aplica nesse nível que a gente chama de unicelular, né? Que são seres construídos a partir de uma única célula. Então, isso também acontece, isso também está ali, né? E queria também trazer um outro conceito sobre as bactérias, né, que é a questão do equilíbrio. Além da afinidade, né, que elas se aglomeram em colônias conforme a afinidade, é a questão do equilíbrio. As bactérias são boas se elas estão num meio propício para elas. Então, por exemplo, a gente tem bactérias no nosso intestino que nos ajudam, que ajudam a regular o nosso intestino. Então, essa bactéria, numa quantidade adequada, no meio adequado, ela é boa, ela faz a parte dela, faz todo esse equilíbrio do meio, como o Thiago trouxe, né? Tanto dentro do nosso organismo como fora.
Agora, se essa bactéria ela sai desse meio que é o propício dela e vai para um outro, aí ela pode causar uma doença. Aí ela pode. Então, se o número que ela não estiver adequado e se ela não estiver no meio adequado, ela vai ser negativo. Então, eu penso nessa questão do equilíbrio também. Né? Quando tudo está num equilíbrio adequado, tá positivo. Quando sai alguma coisa desse equilíbrio natural da natureza, aí vai já para o lado negativo. Também tem duas outras observações que a gente poderia fazer. Uma delas é a sabedoria divina, né? Que nós encarnados não enxergamos. Você imagina você enxergar, que a gente olha assim, ah, que pelezinha bonita, né? O bebezinho lá, que coisa linda, né? Aquela pelezinha macia. Mal a gente enxerga que ali deve estar, conforme vocês aí que são do meio, sabem, né? Tiago e a Glenda, que são da área da saúde, etc., que conhece isso. Se a gente pudesse enxergar um mundo de bactéria andando ali, a gente ia entrar em pânico, desespero, ia sair correndo. Né? Então, a sabedoria divina, que você enxerga aquilo que vai te ser melhor, vai ser melhor para a sua sanidade, porque a gente ia perder a sanidade, né? Se a gente visse o que André Luiz está começando a ver. Né? E a outra coisa é que vocês estão falando, já já o Tiago vai começar a esmiuçar esse assunto, mas vocês estão falando do equilíbrio orgânico, né, no mundo propriamente físico, como a gente vê, enxerga, né? Mas aqui nós estamos falando, e o Tiago vai falar já já melhor para nós, mas nós estamos falando de situações mais negativas, porque esses que estão sendo vistos aqui, eles são fruto de pensamentos que eu não vou dar excedendo spoiler, deixa o Thiago ir para frente. Só antes dele continuar rapidinho, eu vi essas nuvens, né, que ele citou aqui, as nuvens de bactérias variadas e tal, em grupos compactos, eu lembrei muito da situação que a gente passou com a pandemia, né? Todo mundo, a gente vai tossindo, espirrando, não, né, antes de ser adotado massivamente o uso de máscaras. Por isso que a contaminação existe, né? Fica esses grupos de bactérias ou de vírus, né, tudo circulando por aí que a gente não vê, mas estão por aí. Né? E por isso a ciência recomendou o uso de máscaras para a gente bloquear o acesso deles diretamente ao nosso organismo. Porque eles estão por aí. Se a gente visse, ia ser um Deus nos acuda. Sim. Né? Mas é natural, eles ficam nesses grupos. Realmente, quando eu vi isso aqui, eu falei, nossa, a gente passou uma fase que desenhou esse parágrafo para nós, né? Sim. E uma curiosidade, assim, né? Bem, bem simples, só a nível de curiosidade mesmo, né? A quantidade de bactérias que um ser humano adulto teria na boca, tem na boca, né? Se ela não tivesse sob controle do nosso sistema imunológico, para vocês terem uma ideia, em 2 dias ela tem uma capacidade de multiplicação para ultrapassar a quantidade de habitantes da Terra. Em 2 dias. Então elas estão no ambiente controlado, né? Então elas se multiplicam muito rápido e tem uma função muito importante para isso. Mas a gente chega lá no final, vai falar um pouco mais disso. Sabedoria divina, hein? Sabedoria Você divina. falou, sabedoria divina. Você falou Exatamente. ambiente controlado, olha só. Exatamente. Bom, e aí a gente volta aqui para o nosso texto, né? Aí ele diz o seguinte, né? Que o Aniceto indicava para eles alguns edifícios, né? E certas regiões que tinham como se fossem essas manchas. Ele continua dizendo o seguinte, ó, observem os grandes núcleos pardacentos ou completamente obscuros. Aí ele diz, ó, são zonas de matéria mental inferior, matéria que é expelida incessantemente por certas classes de pessoas. Olha isso que interessante. Ele continua dizendo. E, pessoal, eu estou lendo essa parte específica porque eu acho que é o momento da gente ler para não perder nada, tá? Se demorarmos em nossas investigações, veremos igualmente os monstros que se arrastam nos passos das criaturas, atraídos por elas mesmas, imprimindo grave. Aí ele diz o seguinte, que o Aniceto ele continua a dar uma impressão de gravidade na reflexão que ele está trazendo, né? Ele diz o seguinte, ó, tanto assalta o homem a nuvem de bactérias destruidoras da vida física, quanto as formas caprichosas das sombras que ameaçam o equilíbrio mental. Aí ele traz aquela reflexão master, né? Como vem, o orai e vigiai do evangelho tem profunda importância em qualquer situação e qualquer tempo. Olha
essa reflexão. Olha a profundidade disso. Olha o quão importante é nós mantermos as nossas rotinas de vigiar e orar, né? Isso me traz uma reflexão muito interessante de que nós temos que ter a real percepção do nosso estado de evolução, né? A gente não pode achar que a gente é santo. Muito pelo contrário, saber dos nossos anseios, né, das nossas tendências, é absolutamente importante. Porque quando você começar a sentir, e nós vamos sentir, né? Isso é uma coisa que eu garanto, né? Quando você começar a sentir aquele anseio, aquela solicitação para aquele pensamento negativo, né, para aquela atitude mais complexa, para aquela negatividade que você habitualmente tem, você pode ainda reagir a isso. Você pode ainda tentar contrapor aquele pensamento ruim com um determinado. Aqui eu estou usando um exemplo do pensamento, né? Mas isso pode ser aplicado em vários aspectos do comportamento. Então você pode tentar contrapor aquele pensamento ruim com um pensamento bom, né? Outro dia a gente até aqui na live falamos, até no nosso estudo a gente falou aqui, né? Às vezes eu tô, por exemplo, começo pensando uma coisa boa, né? Olhando pensando, de repente eu tô pensando uma coisa ruim. E outro dia eu me peguei pensando assim, falei, peraí, eu comecei pensando uma coisa boa, como é que eu cheguei nesse pensamento? Falei, não, peraí, eu não quero pensar isso, né? Então, construir essa percepção, eu acho ela absurdamente importante, e isso me foi a reflexão aqui da importância do vigiar e orar, né? Da gente se atentar para os nossos pensamentos. Porque vejam vocês, nós aqui na reflexão do André, não somos os seres que estão mergulhando na parte mais tranquila do oceano de oxigênio. Nós somos os caras que estão arrastando a perna no lodo. Isso. Então é como se a gente estivesse aqui caminhando num contexto energético que nos estimula de uma maneira muito agressiva a buscar o lado negativo, o lado mais fácil da relação, né? O lado mais fácil da coisa. E essa percepção ela precisa estar muito clara na nossa cabeça, porque isso vai fazer com que a gente busque ferramentas alternativas para conseguir vencer essas tentações, entre aspas, né? Essas tendências, eu diria, que já são inseridas dentro do nosso próprio ser, né? Então, eu achei muito interessante essa reflexão, né? Aí ele continua aqui, ó. Só um pouquinho, Tito. Vai lá, Carlos. Eu achei muito legal. Eu lembro que outro dia você fez essa reflexão, onde você, né, eu estava pensando uma coisa positiva, de repente pensando negativa, né? Eu achei muito legal essa parte que você fez agora, porque assim, nós estamos realmente num processo de teste, porque assim, o contexto evolutivo, ele dentro de si, ele implica que você aprenda e seja testado, aprenda e seja testado, aprenda e seja testado, né? Porque às vezes as pessoas podem perguntar, mas pô, então eu estou no meio desse lodo, né? E aí? Então é só lodo para gente aqui? Como é que fica isso, né? Aí é difícil, eu não consigo sair, porque a gente também procura sempre as justificativas, né? Eu não consigo sair, eu não tenho força, também todo mundo pensa mal, e eu estou aqui nesse meio desse negócio, como é que eu vou conseguir vencer, né? Então, esse é um processo e um projeto evolutivo, né? Então, assim, a gente veio lá, né, lá atrás, mais tendentes para o estado animal, aí a gente vem, ao longo do tempo, adquirindo o pensamento racional, crítico, etc. Você vai aprendendo com as suas experiências, e na medida em que você vai aprendendo cognitivamente e vai desenvolvendo o seu processo moral, você vai ganhando mais força, mais condições, né, melhor equilíbrio mental para superar tudo isso. Então, nós estamos num meio onde é propício para o nosso ponto evolutivo. Nós precisamos estar aqui, até porque nós também criamos esse ambiente. Né? Porque, assim, não tem vítima, né? Não tem vítima, né? Então, todos nós lá atrás, em outras encarnações, nessa própria, a gente gera mal-estar com as pessoas, a gente de vez em quando dá uma xingada, de vez em quando pisa no calo, não é verdade? Briga, da família, aquelas encrencas, não é verdade? Trabalho, um fica com raiva do outro, não quer puxar o tapete, não sei o quê. Então, a nossa mente é esse processo de aprendizado contínuo. E quando você falou do bom pensamento, que de repente ele verte, né, para o lado ruim da força, né, é porque nós estamos nesse lodo, no meio desse lodo, onde muitos pensamentos estão
nos rodeando, e a maior parte, infelizmente, pela condição do nosso planeta, são pensamentos ruins. E como a lei universal é de afinidade, e a gente ainda está com o pé lá atrás, a gente está com o pezinho lá atrás ainda da inferioridade, né? Para não dizer os 2 pés, né? Mas, enfim, a gente ainda está meio mergulhado nisso. Então, é muito fácil para a gente cair no pensamento negativo. Muito fácil. Daí, retomando ao que você falou agora há pouco, do orar e vigiar. É realmente uma luta consigo mesmo, para que você ganhe mais força ao ponto do seu pensamento se tornar mais poderoso e você conseguir se superar ao meio, se superar ao ambiente. Né? E aí você vai criando aquela condição de você estar acima do processo. Nosso objetivo aqui é você não ficar mais debaixo da água se afogando. É você botar a cabeça para fora e começar a respirar mesmo. E isso tem direta responsabilidade à nossa prática mental e emocional do dia a dia. Sem dúvida. Sem dúvida. O Thiago, vai lá, Lê. Só uma coisa interessante que o Carlos ressaltou também, eu ia falar isso, né, do vigiar e orar, na verdade, né? Porque você percebe, fala, nossa, de onde surgiu esse pensamento? Do nada. Né? A gente está cercado de coisas, como o Carlos disse. E se a gente não vigiar, a gente é dominado e nem percebe. Então a gente tem que ter muita atenção aos nossos pensamentos. A gente tem que tomar cuidado o tempo todo. E infelizmente, se a gente lembrar até no capítulo 39, a mulher que estava tentando influenciar a filha, né, a não cometer um ato drástico, né, que ela estava tentando, né, tirar a própria vida, ela fala isso, ela foi seduzida por ideias infelizes. Ela foi influenciada por ideias infelizes. Ela deu brecha para esses pensamentos por conta que ela tinha perdido o marido há 11 meses e há menos tempo, algum tempo, acho que 3 meses, a mãe também tinha desencarnado. Então ela ficou sozinha, provavelmente num quadro depressivo. A gente sabe que isso pode ser natural numa situação dessa, numa situação de luto. E foi influenciada por pensamentos negativos, porque ela não estava vigilante. Né? E aí a mãe conseguiu, nessa conversa, nesse encontro, reanimar a filha, né, para que ela mude, fique atenta e mude essa direção dos pensamentos dela. Sem dúvida. Foram 3 anos que ela perdeu o marido e há 11 meses que ao contrário, né? Isso aí. Isso mesmo. E você colocou uma palavra muito interessante na sua fala, Lê, que é se permitiu. Essa é a palavra importante, né? Se permitiu. A gente se permite fazer. E o Aniceto resume isso que vocês falaram aqui em uma frase, que essa estratificação que a gente fez, ele resume em uma frase. Ele diz o seguinte, ó: somente os homens de mentalidade positiva na esfera da espiritualidade superior conseguem sobrepor as influências múltiplas de natureza menos digna. É isso que ele traz para a gente nessa reflexão. Ou seja, os desafios são muitos, mas cabe a nós também buscar um processo de transformação e melhoria individual no caminho do desenvolvimento moral, para que isso seja perceptível a nós. E não que a gente seja um refém da consequência, entende o que eu quero dizer? Uma consequência do contexto. Né? Outro dia, hoje eu estava rodando no Instagram, né? Eu gosto de fazer isso, fico vendo coisas aleatórias que vão passando e vendo vídeos, e eu vi um videozinho falando, obviamente, de ciência, né? E falando assim, nossa, o vídeo dizia assim, ó, e dizem que o ambiente não influencia, né? E aí tinha 4 cachorros e um cara jogando graveto pro cachorro. Quando ele jogou o graveto pros cachorros, saiu 4 cachorros e atrás dele saiu uma ovelha para buscar o graveto junto com os 4 cachorros, né? Então o que ele quis dizer? Aí a ovelha foi condicionada a se sentir um cachorro, com outra percepção física, né? Com outra função, vamos dizer assim, biologicamente falando, do cachorro, e que em alguns momentos a gente pode até entender que um poderia ser predador do outro ali na cadeia, né, alimentar ali do contexto. Não, a ovelha se transformou num cachorro, então era uma ovelha que se percebia cachorro. Né? Então, da mesma forma, a gente mergulhado nesse mar de energias pesadas e complexas aí no nosso contexto, né? Só um ponto que eu queria colocar aqui. É muito fácil quando a gente lê isso, a gente se colocar na posição de vítima da circunstância, da vítima do ambiente. Então, eu estou cercada de energias negativas, então é por isso que eu também tenho pensamentos negativos. A culpa não é minha, né?
a culpa não é minha, mas a gente precisa, como a gente já conversou aqui, se responsabilizar pelas nossas atitudes, pelos nossos pensamentos, e não esquecer uma coisa que já foi falada aqui, que é afinidade. A gente não está aqui por acaso, não é que a gente caiu, a gente estava lá no evoluído já, lá no nível superior e caímos aqui de paraquedas, né? Não é isso, a gente tem essas tendências e que a mudança é de dentro para fora, não é de fora para dentro. E aquilo que foi colocado aqui, do capítulo anterior, ela deu brecha, ela deu abertura para ser influenciada, né? E nós também. E por isso que é o vigiar e orar, porque a gente sabe que a gente tem essas tendências e a gente tem que vigiar essas tendências negativas para não ser influenciados pelo externo. Então, eu acho que a gente sempre tem que lembrar que é sempre de dentro para fora a mudança. Vide o último capítulo, né, do pessoal lá que tinha parente, ai, meu parente, coitadinho, né, deixa eu trazer ele aqui, aí leva ele, esclarece um pouquinho e tal, leva ele para a reunião, ele vai lá e faz um banzé na reunião, né, porque, ou seja, a gente acha que o seu exemplo foi ótimo, a gente acha que eu estava lá em cima, nos céus, né, e aí eu vim para essa terra e sem má influenciado e tal, ao contrário, eu estava lá embaixo. Aí o povo me trouxe aqui para cima para respirar um pouco mais, me deu oportunidade, e aqui eu fico reclamando. Né? Exato. A gente não está dizendo que é fácil, porque não é fácil. Né? Mas a responsabilidade é nossa. Sem Só, dúvida. só para ilustrar isso que o Carlos falou, né, a gente estava lá em cima, não, a gente estava lá embaixo. E alguém, por algum, né, gostar da gente, por interceder por nós, falou, não, Por vamos amor, dar ajuda, né? vamos dar, por amor, vamos dar uma ajuda, vamos trazer ele um pouquinho mais para cima para ver se ele consegue se manter aqui em cima. É isso aí. Né? Porque o próprio André, ele deu esse exemplo quando ele fala, né, no início do capítulo, que ele vê todo mundo lá embaixo, né, na parte pesada do oxigênio, ali do mar de oxigênio, como se estivessem escafandros. E escafandro, para quem não sabe, né, é aquela roupa do pessoal que mergulha, que tem aquele capacete, aquela coisa enorme, um equipamento pesado, mergulhadores, né, As profundidades da água. militares, eu já vi num filme, mergulhadores militares usando isso, quem faz atividade, né, mergulha para alguma manutenção, algum trabalho embaixo d'água, precisa ter um equipamento específico, e ele é pesado. Né? Ele em si, então o André Luiz, acho que ele comparou isso por causa do corpo. O corpo físico é um veículo pesado, né? É o escafandro do espírito. Né? Então ele vê e a gente está lá, fala, nossa, saí de lá de cima para vir para cá, eu só vim aqui para ajudar, né? Às vezes eu falo isso de brincadeira. Mas claro que não, a gente sabe que a gente está aqui porque a gente tem coisas para melhorar, porque a gente tem contas a acertar, porque se a gente fosse santo, a gente não ia estar encarnado aqui. A gente talvez estivesse discutindo, fazendo lives de estudo em outros planetas ou outras esferas espirituais, né? Boa. E aí, né, depois dessa reflexão, dessa frase profunda que o Aniceto compartilhou, o André fala que, obviamente, ele não se aguentou, né? Então, ali na necessidade de esclarecimento, ele faz uma pergunta muito inteligente que vai abrir também um outro universo de discussão e reflexões para a gente. Ele diz o seguinte, faz a seguinte pergunta pro Aniceto. Mas a matéria mental emitida pelo homem inferior tem vida própria como o núcleo de corpúsculos microscópicos de que se originam as enfermidades corporais? E aí o Aniceto responde, claro, como não? Né? E aí ele traz aqui uma reflexão muito profunda. Ele diz o seguinte, ó, vocês presentemente não desconhecem que o homem terreno vive num aparelho psicofísico? Olha a importância dessa frase. Então não estamos aqui só falando da relação material. Quando a gente chama o homem que vive em um aparelho de né? Diz que o homem vive num aparelho psicofísico, ele traz a reflexão das duas necessidades, da necessidade física e material propriamente dita como parte fundamental desse processo, mas ele também coloca a mesma necessidade e a mesma importância para a parte psicológica do contexto. Ou seja, a manutenção do corpo físico e a manutenção da vida passa diretamente pela nossa percepção psicológica, barra espiritual, O barra controle mental. mental, né? Exatamente, né? Então, assim,
É muito profundo isso, né? E aí ele continua. Não podemos considerar somente no capítulo das moléstias a situação fisiológica propriamente dita, mas também o quadro psíquico da personalidade encarnada. Ora, se temos a nuvem de bactérias produzida pelo corpo doente, olha a profundidade disso. Temos a nuvem de larvas mentais produzidas pela mente enferma, em entidade Identidade. em identidade de circunstâncias. Aí ele diz: deste modo, na esfera das criaturas desprevenidas de recursos espirituais, tanto adoecem corpos, corpos como almas. Olha isso, gente. Olha essa Exatamente. profundidade. Então, é uma relação, como a Glenda trouxe no começo, de equilíbrio constante. Mas do equilíbrio da parte, vamos dizer assim, espiritual do contexto, mental, né, com a matéria, com o que a gente entende ser matéria hoje, né, com essa nossa relação física e pesada do contexto. Então, se a gente parar para pensar, eu lembro muito disso, sempre me vem à cabeça, quando a gente estava estudando o livro, aquele livro do Divaldo, que eu esqueci o nome dele, Transição Transição planetária. Planetária, a gente viu tem um capítulo específico onde a gente falava da influência dos nossos pensamentos nos nossos receptores físico-químicos do corpo, né, que tem uma função direta com a parte imunológica e o que aquilo gerava. E aqui, num livro outro, em um momento totalmente diferente, a gente tem essa mesma correlação na nossa capacidade de sobrevivência como ser na Terra. Então pensem a seguinte forma: aquilo que a gente gera de pensamento ruim, aquilo que a gente gera de energias negativas, tem vida própria e vai se conectar com outras pessoas que têm essa mesma afinidade. Assim como as bactérias têm afinidade, esse mesmo tipo de pensamento vai conectar, e aí eu chamo de pensamento, a gente pode também falar de espíritos inferiores, né? E vão se conectar com a nossa mesma, com iguais, né? Com essa questão propriamente dita. Então, como o Aniceto trouxe aqui, o homem que não é, vamos dizer assim, amparado de conceitos espirituais, que não tem a capacidade de conseguir se colocar acima dessa meleca, né? Acho que a gente pode dizer assim, né? Desse creme todo de complexidade, ele vai se conectar com isso de maneira espontânea, porque é afinidade. Né? Então não vai chegar, se você está aqui carregado de energias negativas, cheios de pensamentos ruins, não achem vocês que a cura divina vai chegar a vocês só por chegar, sem nenhuma necessidade de olhar para si, de se arrepender, né, Se de recompor, se recompor. Né? Obviamente, graças a Deus, eu diria isso, obrigado Deus mais uma vez, por fazer a misericórdia divina sobrepor a justiça, porque se fosse ao contrário, né? Se fosse ao contrário, já era para todo mundo, era Ctrl Alt Del e uma vez só, não deu, vai embora, próximo, não deu, vai embora, próximo. Certamente não estaríamos aqui tendo tantas reflexões profundas nesse sentido, né? E aí, Tiago, E, a- só pode falar, Cleide, depois. e aqui ele fala diretamente dessa relação doença de cor, doença do corpo físico com relação ao mental, né, ao espiritual, ao psíquico, enfim. A gente costuma tratar as doenças do corpo físico, com remédio. Eu tô com uma dor no estômago, eu vou lá e tomo um remédio para o estômago. Agora, assim, eu acho muito simples a gente pensar no seguinte forma: eu passei por uma situação de estresse e tive uma gastrite nervosa. Por que essa gastrite? Porque eu tive um estresse. Esse estresse foi o quê? Foi psicológico, foi alguma situação que eu não consegui lidar bem com ela, por isso que eu fiquei estressada. E hoje a gente tem muito disso, né? Tive uma dor de estômago, tive uma dor de cabeça. O que eu faço? Eu vou lá e tomo um remédio para o estômago. Eu vou lá e tomo um remédio para dor de cabeça. Mas eu não trato o que causou isso. Por que eu fiquei estressada? E aí, o que acontece? Vou continuar tendo essas dores. E a gente continua tomando remédio e não tratando
essa causa. Então, aí eu consigo ver muito bem nesse exemplo simples, que todo mundo tem isso, né? Alguma dor por causa de algum estresse. Essa relação entre o físico e o mental e a nossa capacidade de pensamento, de controlar as nossas emoções. Por isso que está tudo muito interligado. Muito legal, Glê, porque assim, né, o que eu ia falar tem tudo a ver com o que você está falando. Faz um tempo que eu não consigo participar com vocês, infelizmente, por causa do trabalho, mas a gente ainda tem conexões, né? Muito bom isso. Por que eu estou falando? Porque eu estava pensando aqui na questão da causa e efeito. E você exemplificou muito legal aí, o que você trouxe, muito legal, porque exemplificou o que eu estava querendo falar, né? Porque o Tiago começou a falar sobre a questão da matéria mental, né? Como assim matéria mental, né? O nosso pensamento, ele se materializa nesse mar, nesse lodo, nesse creme aí que o Tiago chamou aí, né? Ele se materializa aqui, né? E é proposital, porque essa é uma questão toda de causa e efeito. Então, você pensa, o seu pensamento é matéria, impressiona o mundo material, cria, que o nosso pensamento cria, e essa sua criação, ela retorna para você. Ela retorna para você para que você consiga aprender a gerar o melhor, para que o melhor possa retornar para você. É a relação de causa e efeito. Então, quando a gente gera um mundo conturbado, você está no mundo conturbado. O quanto você contribuiu para que esse mundo continue conturbado? As suas atitudes, elas são adequadas para que esse mundo seja bom para você ou não? Então, na medida do tempo, né, na experiência física, e aí a gente pode falar experiência física tanto encarnada quanto desencarnada, porque lá também é físico, né? A gente colhe os resultados daquilo que a gente criou. Né? O nosso pensamento cria, esse universo que a gente vive é um universo mental, criação de Deus. E Deus, ele coloca a gente nas posições mais adequadas. Né? Então, por que nós estamos no planeta Terra? Porque o planeta Terra é um ambiente, como o Tiago falou agora há pouco, controlado, né? Onde nós estamos inseridos adequadamente, porque nós estamos nesse ponto evolutivo, e assim, esse ambiente aqui ele é propício para nós. E nesse ambiente controlado, o nosso pensamento, ele cria uma realidade para nós. Se a gente até entrar lá na mecânica quântica, né, na física quântica, a gente vai entender um pouco mais disso. Mas esse mundo, ele é gerado pelo nosso pensamento e que as nossas atitudes, né, gerada pelo pensamento, elas são nossas mãos mesmo, aquilo que a gente gera, etc., vão retornar para nós o bom ou o mal. Na medida em que você experimenta esse bom ou mal, você vai sentindo na própria pele. Isso me serve, isso não me serve. Às vezes eu insisto no mal, ao longo do tempo a coisa vai ficando cada vez pior, né? Até um ponto em que eu entro em consciência e percebo que eu preciso mudar as minhas atitudes, porque senão, né, a dor vai perpetuar indefinidamente, né? Então é interessante essa questão da causa e efeito, que a gente precisa se aprofundar nesse entendimento, para saber exatamente o que eu preciso fazer em termos emocionais, de pensamento, para que tudo isso seja bom para mim. Né? Porque a gente sempre tem o costume de terceirizar. Então, a gente culpa os outros que são culpados, o mundo que eu vivo, é o meu marido, é minha esposa, é não sei quem, é o filho, é o vizinho, né? Todo mundo é ruim, a gente não. E não é assim, né? Então, a gente está vendo a origem do negócio. A Glenda deu um exemplo aí muito legal. Quer dizer, você se incomodou ao ponto que atingiu não só o seu psíquico, mas atingiu o seu físico. Tamanho foi o seu desequilíbrio emocional em função de uma experiência qualquer da vida. Aí você tem lá a gastrite, você vai dizer, aí é como disse a Glenda, né? O que eu vou buscar para resolver o problema? Soluções rápidas, mas que não são definitivas. Eu vou lá, eu tomo um remedinho, me resolve por momento. Aí amanhã, né, eu vou ter que ir de novo no médico, tomar outra medicação, fazer um exame, não sei o quê, porque não se resolveu. Aí, às vezes, eu passo anos com uma dor de cabeça, uma enxaqueca, um problema de gastrite, eu chego numa úlcera e tal, porque, na verdade, eu não resolvi a causa. Eu só estou trabalhando em cima do efeito. Isso aí, profundo, excelente. Daria para fazer uma live só desse tema, né?
E aí o Aniceto, ele continua dizendo isso que ele reconfirma isso que vocês refletiram, né? Ele fala lá, no futuro, por esse mesmo motivo, a medicina da alma absorverá a medicina do corpo. Olha que interessante isso, né? Ou seja, fazendo um resumo direto disso, né? A gente só consegue de fato o que ele chama aqui de cura real é se a gente de fato olhar para essas questões mais espirituais do contexto, né? Então ele fala, atualmente a gente consegue de fato sim tratar pontualmente, como o Carlos e a Glenda trouxeram, através de um medicamento, através de uma coisa que vai nos trazer um alívio né, temporário. Mas a cura real, ela pertence exclusivamente ao homem espírito Exatamente. para vários aspectos da nossa vida física, né? Então pensem nisso. Para que algumas coisas que eu sinto para que eu deixe de sentir, eu tenho que mudar algo além do corpo material, né? E isso obrigatoriamente passa pela parte espiritual, pela parte mental do contexto, né? E aí, depois de toda essa reflexão profunda, o Vicente que está ouvindo tudo isso fala: Meu Deus do céu, né? Quantos perigos está submetido o homem comum, né? Ou seja, olha esse nível de complexidade e o tanto de variáveis que tem que se correlacionar de maneira positiva para que a gente esteja aqui vivo. Profundo, né? Profundo, muito profundo. Achei muito interessante, né? E aí o Aniceto ele continua, né? Depois dessa reflexão dizendo o seguinte, ó: a existência terrestre é uma gloriosa oportunidade para os que se interessam pelo conhecimento e elevação de si mesmos. E por esta mesma razão, ensinamentos e necessidades de fé religiosa entre as criaturas humanas, não, desculpa, e por esta mesma razão, ensinamos a necessidade da fé religiosa entre as criaturas humanas. Desenvolvendo essa campanha, não pretendemos intensificar as paixões nefastas do sectarismo, mas criar um estado positivo de confiança, otimismo e ânimo sadio na mente de cada companheiro encarnado. Aí ele diz, ó, até agora apenas a fé pode proporcionar essa realização. Profundo demais, né? Cada parágrafozinho é 2 horas de conversa, porque é justamente isso, né? Então, apesar de todo esse imbróglio, de toda essa complexidade, de todas essas inúmeras infinidades de variáveis que precisam funcionar para que a gente esteja aqui feliz e contente, ainda é uma oportunidade incrível que cada um de nós temos de tentar aprender, como ele diz aqui, de tentar buscar conhecimento e elevação moral. Porque são através desses desafios, e isso tem relação com o que a gente conversou um pouquinho atrás, é que a gente aprende e é testado. E a equação proveniente dessa relação é a melhora. Porque você automaticamente sente quando você faz uma coisa errada. E sente aonde? No nosso próprio físico, né? Então, essa relação espiritual e física, ela é muito importante e muito necessária. Então, ele traz aqui o planeta Terra como uma grande oportunidade, um grande laboratório que todos nós, espíritos encarnados, estamos tendo a oportunidade de passar e que vai, se nós soubermos, obviamente, usar isso a nosso favor, trazer resultados incríveis, né? Profundos, né? No sentido da transformação. É interessante que ele fala aqui sobre a questão da fé, né? E no nosso meio espírita, né? Como foi e está sendo importante essa noção real da continuidade da vida. Porque assim, ó, a gente está estudando um espírito que está tendo visões do mundo espiritual, descreve toda a situação, a circunstância com maior profundidade, e é isso que nos traz a oportunidade de você ter ciência do que realmente acontece nas causas das coisas, né? Então aí você vai buscando uma libertação através não dessa fé cega, mas a fé raciocinada. Então eu observo, vejo essas experiências, entendo como funciona a mecânica espiritual, sei que eu não vou morrer após a morte do corpo, que eu vou viver e essa vida é isto antes. Você vê como é que, olha só, né? O Tiago Leandro lembrou de uma semana de trabalho do André Luiz, né? Então não é um espírito que foi para uma nuvenzinha ou que foi
ficar queimando no caldeirão do inferno, né? Não, é um cara, uma pessoa, é um espírito, mas não é um fantasma, né? Não é um lençol que está correndo por aí, né? Que nem um fantasma, né? É uma pessoa que está lá do outro lado, simplesmente numa dimensão diferenciada. Mas ele está no outro lado, trabalhando exatamente como nós. Né? É na madrugada, como o Tiago falou, é o turno da madrugada, o turno da manhã, o turno da tarde, o turno da noite, mas ele está trabalhando, ele tem tarefas, funções, e se desenvolvendo e aprendendo continuamente. Né? Então, essa fé que ele fala aqui, esse aprender, conhecer, entender como funciona a mecânica, se alia à fé. Então, você olha e fala, não, agora eu entendo exatamente o porquê que eu preciso mudar o meu comportamento, mudar as minhas atitudes. Porque elas têm consequências, né? E essas consequências vão voltar todas para mim. Então, a minha mente, o meu pensamento, o meu sentimento, eles têm uma influência enorme no meu equilíbrio, na minha saúde mental e emocional. Né? Então, eu posso alcançar uma relativa alegria, apesar desse mundo conturbado, uma relativa alegria, uma paz relativa dentro de mim, desde que eu faça o cultivo de todas as coisas dentro da minha alma, né, dentro do meu pensamento, lutando contra todas essas intempéries que eu vivo durante o dia, porque todos nós vivemos as intempéries da vida, né? Então, trabalhando dentro da nossa alma essas circunstâncias todas, a gente realmente consegue alcançar um mínimo de equilíbrio. E aí a felicidade. Né? Sem E só dúvida. para fazer uma parte também nesse que o Carlos falou, o Carlos ressaltou a importância para nós, né, dentro do Espiritismo, a visão que o Espiritismo tem, mas é interessante ele destacar porque o Aniceto fala para ele, a gente incentiva a fé religiosa, fala, isso é qualquer uma, né? Isso. Porque, assim, todas elas têm, de alguma forma, entendem uma vida após morte, não como no Espiritismo, a gente realmente é a vida após a vida, né? Porque a gente tá Isso. aqui, né? Mas todas elas têm a fé traz alguma coisa que dá essa segurança do, né, que vá para o céu, que vai encontrar alguém, que vai viver em outro lugar, mas todos têm uma visão desse vida após morte, mas que só a fé proporciona isso que ele está falando, né? Esse, esse, esse estado sadio, essa mentalidade mais positiva, ter fé em alguma coisa. Né? Então, ele destaca isso. Então, porque a gente sabe, né? Os espíritos não são espíritas. Eles estão em qualquer. A Claro. gente viu no Libertação lá na igreja, quando a Margarida vai na igreja, que eles estão lá agindo na igreja durante a missa. A gente já viu outros exemplos, né? No Obreiros da Vida Eterna, que a gente estudou, tinha uma das irmãs que era evangélica, outro era católico. Então, assim, os espíritos agem em qualquer lugar. Né? Com certeza. Por isso que a fé religiosa é incentivada para a criatura ter algo em que se apegar mesmo, né? Para não se sentir sozinha, largada, abandonada no mundo, porque só é ela que proporciona esse estado mais positivo da mente. Sem dúvida. E o Aniceto corrobora com isso que vocês falaram, dizendo o seguinte, que a ciência e a filosofia, você viu que eu já falei que o Aniceto corrobora, é o contrário, a gente corrobora com o que o Aniceto falou, né? Já É, subiu um degrau aí na nossa evolução. Desculpa, Aniceto, se onde você estiver aí foi mal, foi sem querer, né? Mas ele corrobora, ele conclui dizendo o seguinte, ó, a ciência e a filosofia, ela até prepara um campo do conhecimento para a gente entender isso, mas somente a fé, e aqui ele chama de fé que vence a morte, ou seja, é a fé de que a vida é uma sequência de encarnações, né? Ela é semente vital para que de fato a gente perceba essa necessidade de transformação, que foi isso que o Carlos trouxe no comentário dele, né? Então, saber que a gente precisa se transformar para conseguir ter a felicidade, né? É algo, vamos dizer assim, chave e vital para que a gente entenda e comece esse trabalho o quanto antes, né? Porque quanto mais cedo a gente tem acesso à informação, mais cedo a gente pode, de fato, agir no processo de mudança. E mudança de quem? De nós mesmos, da única coisa que a gente pode mudar nesse mundo, que Isso. somos nós mesmos, né? É interessante. E aí o André relata que ainda assim, né, sentindo que o Aniceto sentindo que precisava fazer um complemento do conhecimento, ele traz uma frase que eu achei bastante interessante. Ele diz: todos precisamos saber emitir e saber receber, né? Ele fala, para alcançarem a posição de equilíbrio neste mister, empenham-se os homens encarnados e nós outros em luta incessante.
E já que conhecemos alguma coisa da eternidade, é preciso não esquecer que toda queda prejudica a realização, e todo esforço nobre ajuda sempre. Profundo, né? E é legal ele falar, né? Saber emitir e saber receber, né? Quer Exato. dizer, você tem que saber, aquela coisa que a gente falou da causa e efeito, né? Você tem que saber, porque quando a gente pensa, aquela nuvem de bactérias foi gerada pelo quê? Pelos pensamentos das pessoas. Então, se você não souber emitir, você vai emitir aquelas porcaria toda, né? Vai estar contribuindo para que o ambiente do mundo que a gente vive continue ruim, né? Então, você tem que saber emitir, mas também você tem que saber receber. Você tem que filtrar, né? Porque eu posso receber porcaria ou coisa boa, né? Eu quero, obviamente, receber coisa boa, mas para mim receber coisa boa, eu preciso saber receber. Então, eu tenho que filtrar, né? Então, eu preciso tomar cuidado com o que eu assimilo, né? Então, vem um monte de... Você liga lá o noticiário, né? Hoje em dia, então, tá terrível, né? Guerra aqui, guerra lá, e não sei o quê. E tal. Exatamente. E aí, se você não tomar cuidado, você entra naquela sintonia e você fica mal. E você fica com ódio, porque o ódio é uma coisa mais fácil que é para a gente ficar, né? Ah, porque fulano fez, porque não sei quem, ciclano causou isso e causou aquilo, né? Aí o pessoal mostra aqueles vídeos, né? Que hoje em dia o acesso à informação está rápido demais, além do que a gente tem a capacidade de assimilar, na verdade, né? Aí você começa a ver determinadas coisas e você entra na sintonia e começa a ficar com raiva, com ódio. Aí acabou. Aí você entrou naquela sintonia, agora você passou a contribuir para o processo negativo do seu trabalho. Achando que está fazendo o bem, achando que escolher um lado é fazer o bem, né? Exato, Interessante isso. perfeito. E, Então e- a gente tem que saber emitir e saber receber. exato. E a gente viu aqui no começo desse livro que o André, o Vicente e o Aniceto pararam justamente no posto de socorro porque estava vindo uma nuvem de energia negativa proveniente dos pensamentos que estava rolando uma guerra nesse mesmo contexto. Pois Então, é. assim, podemos estar discutindo isso em 2023, mas estamos falando de um mesmo contexto social. Não é louco isso? É. Não é louco isso? Você É, vê como a humanidade, né? Roda, roda. roda, roda em torno do mesmo lugar, né? Parece. Sabe quando você era criança que você fazia aquela brincadeira assim, que você botava um cabo de vassoura na testa e ficava rodando em torno do mesmo cabo de vassoura e aí o cara falava, agora para e corre. Aí você ia todo torto, batendo. É mais ou menos a sensação que eu tenho nesse contexto, né? Aí, né, o André fala, nossa, mas quanto conhecimento, quanta coisa, né? E que esse tipo de conhecimento não poderia ter sido assim mais esclarecedor, né? E ele fala que esse ensinamento trouxe para ele valores absurdamente incalculáveis, né? E aí ele começa a fazer uma reflexão que ele fala assim, e quando ele começa a pensar no alto poder reprodutivo da flora microbiana, né, o próprio Aniceto já percebe isso e já conclui ali o ensinamento como o conhecimento como se ele quisesse fazer que o André já tivesse todas as respostas que ele precisa. Então, uma coisa, né? Bem interessante ver que o Aniceto já conhece o seu discípulo, né? Então ele já sabe, já antevê todas as respostas antes mesmo do André fazer a pergunta, né? Aí ele diz assim: sim, André, se não fosse o poder muito maior da luz solar casada ao magnetismo terrestre, poder esse que destrói intensivamente para selecionar as manifestações da vida na esfera da crosta, a flora microbiana de ordem inferior não teria permitido a existência de um só homem na superfície do globo. Por esta razão, o solo e as plantas estão cheios de princípios curativos e transformadores. E e aí ele fala, né? E aí ele conclui: não obstante este poder imenso, recurso divino, enquanto os homens herdeiros de Deus cultivarem o campo inferior da vida, haverá também criações inferiores, em número bastante para a batalha sem trégua em que devemos ganhar os valores legítimos da evolução. Profundo, né? Você vê que Muito legal, profundo. né? Quer dizer, Deus proporciona a luz solar para queimar as energias negativas, a fauna e a flora que auxiliam os processos curativos, etc. Todo um universo de coisas dentro do nosso planeta para concorrer, para nos auxiliar, porque, obviamente, Deus já, né, de antemão, já sabe, essas criaturas vão estar em evolução e tal, vão precisar de muito apoio. Então, ele já multiplica, potencializa imensamente as possibilidades de melhora, de queima do que é ruim, porque sabe que a gente vai gerar esse monte de encrenca, né?
Mas mesmo assim a gente continua criando, continua piorando a situação. Sem dúvida. E assim, o que me chamou a atenção é como nós temos explicação nesses livros, né? Como isso bate com a ciência, como isso bate com a filosofia. É de uma maneira impressionante, assim. Eu fico pasmo quando a gente pega um capítulo que fala dessas questões científicas, né, por motivos óbvios que vocês já sabem, mas me explode a cabeça de possibilidades de conhecimento, né, de conexões científicas com a realidade espiritual e traz explicações muito óbvias do porquê o mundo está construindo da forma com que ele está, né? Por que que desmatar a natureza traz tanto prejuízo para a gente? Por que poluir o meio ambiente traz tanto prejuízo para a gente? Porque a gente faz parte dessa simbiose, né? Desse equilíbrio necessário para que a gente tenha a manutenção da vida. Então, toda vez que eu vou lá em uma ação, através de uma ação premeditada e desequilibro uma característica, de uma variável dessas inúmeras que Deus criou, né? Eu vou lá e causo e a gente sente diretamente esse impacto. A gente acha que não sente, mas sente, né? Guardadas as devidas proporções, é como se eu comprasse um carro que um engenheiro foi lá, pensou, estudou anos para configurar o carro, eu vou lá e mudo uma suspensão do carro e depois eu quero que o carro se comporte da mesma forma com que estava. Vai, Não né? vai acontecer. Porque eu mudei o equilíbrio daquelas peças, né? Daquele funcionamento. Então, de uma forma muito simplista, obviamente, né? A gente está tentando trazer aqui, funciona com a relação da vida, né? Então, a importância de sabermos qual é o nosso papel e como essa relação funciona para que a gente pudesse estar aqui, né? Tiago, você já parou para pensar, vocês todos, né, nessa comparação que você fez, que o nosso corpo humano ele precisa de um equilíbrio, conforme vocês já falaram, né? O planeta Terra ele é um organismo vivo, Sem dúvida. com as mesmas componentes do corpo humano, as mesmas componentes, né? E que ele precisa de um equilíbrio mínimo para que ele possa sustentar todo aquele organismo, né? Porque o nosso corpo físico, o que é? Um monte de um acúmulo, vocês vão poder usar as palavras melhores do que eu, né? Mas é um acúmulo de vidas, né? Que compõem o nosso organismo vivo. O planeta Terra é a mesma coisa, exatamente igual. Né? E se você não cuida desse organismo, é óbvio que ele vai tender a ficar doente, né? Não é assim? Não é Sem dúvida. interessante isso? Não é? Né? Organismo é a junção de uma infinidade de micro-organismos. Exatamente. Só para a gente ver que cada célula carrega o nosso DNA, todo o nosso DNA. Né? Então, quantas células nós temos no nosso organismo? E cada célula é um organismo Pois é. vivo. Né? E a gente vê, então, essa grande engenharia que é esse nosso planeta que nós estamos vivendo agora, que é também somente uma parte, uma célula do todo universal que a gente tem, tantas possibilidades que temos. Né? Você vê que a natureza, quando o Tiago estava falando sobre a questão do desmatamento, etc., né, não é só a manutenção do oxigênio e tal. Você vê que tem as implicações espirituais que a gente não enxerga, né? Os componentes curativos, etc., que a gente não tem noção, né? Que até o Sol, que é um componente de fora, né? E que alimenta aqui o nosso planeta, né? Também o nosso corpo, né? Ele faz parte de todo esse processo, Sim. né? Que higieniza, que auxilia, etc, etc. Como é interessante, né? Muito importante. E assim, ó, para tudo isso poder acontecer, a gente precisava estar onde a gente está. Se a gente tivesse 1.000 km, se a Terra tivesse posicionada 1.000 km para frente, mais próximo do Sol, 1.000 km para trás, já era, já não tinha vida na Terra. Exato, isso mesmo. A Lua na posição dela. O tamanho da Lua. Então, assim, a radiação tem que chegar da forma que é, na proporção certa. A Lua tem que ser na forma que é, na proporção certa. O nível de salinidade do oceano tem que ser na proporção certa para que a gente conseguisse sobreviver. A existência dos maiores planetas depois do planeta Terra, também posicionados de uma forma adequada, para ter a proteção. É toda como a palavra que a Glenda usou, engenharia. É uma engenharia que está muito, muito, muito além do que a gente tem noção. Né? A gente está aprendendo aí dia a dia essas questões todas. Né?
E para também a gente não ficar aqui mais várias horas, porque isso daria assunto para várias horas, e já dando um spoiler do próximo capítulo. O próximo capítulo, que é o 41, chama Entre Árvores. Então, nós vamos discutir mais sobre essa questão da natureza, sobre a nossa relação com a natureza. Então, é mais um capítulo imperdível, é mais um capítulo cheio de reflexões. Então, fiquem com a gente, na próxima segunda-feira estaremos ao vivo com esse capítulo Entre Árvores. Mais algum comentário final? Não, tá bom já por hoje, né? Tá bom por hoje. Como eu disse, muitas reflexões interessantes. Então, se a gente ler de novo, a gente vai pegar outras reflexões, porque é um capítulo muito rico. E para a gente encerrar bem aqui, agradecer mais esse estudo, nós vamos pedindo para o Lê para fazer para a gente a prece final. Poxa, achei que a gente ia pedir para o Carlos, né, que está aqui há tanto tempo. Mas tudo bem. Estou à disposição. E nós vamos, então, mais uma vez, agradecendo por esta oportunidade de estarmos reunidos, estudando e buscando aprender com essas lições, com essa experiência que o André Luiz teve, psicografada pelo Chico Xavier, que dedicou também a vida a trazer informações para nós do mundo espiritual. Nós somos muito gratos a esses irmãos e temos hoje essa oportunidade de ler, de aprender e evitarmos alguns erros que eles nos mostram através desses livros, buscando a nossa melhoria íntima, sempre amparados por toda a equipe espiritual que nos assiste, que nos intui durante as reflexões, nos auxiliando a trazer o melhor para nós mesmos e para aqueles que nos assistem. Nós agradecemos a presença de todos esses amigos que nos acompanham também, dedicando do seu tempo para acompanhar os nossos vídeos. E principalmente agradecemos a Jesus, no seu amor incondicional, que nos deu o seu exemplo de vida, de conduta, para que possamos seguir também, chegando cada vez mais próximos de Deus. A cada encarnação, a cada dia que vamos melhorando, nós nos aproximamos mais de Deus, da sua perfeição, sempre nos auxiliando com a sua bondade, com o seu amor incondicional. E nós pedimos a esse Pai amoroso que nos envolva durante todos os dias, durante toda a semana, e que nós possamos estar de volta, reunidos, procurando sempre estudarmos e melhorarmos na próxima semana para mais um dia de estudos, de reflexões e de aprendizados. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Agradecemos hoje ao nosso convidado especial, Carlos, que esteve aqui conosco. Agradecemos a participação de todos vocês que estão sempre aqui nos assistindo. Não esqueçam de dar o like no nosso vídeo, compartilhar para que cada vez mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Deixem seus comentários aqui com a gente e esperamos vocês aqui na próxima segunda-feira. Então, fiquem com Deus, um beijo no coração e até a próxima semana.